Olá, quinto ano, boa tarde a todas e todos, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos voltar para mais uma aula de história. Hoje vou falar um pouquinho mais com vocês sobre a Índia. Tá? Lembra que eu já tratei disso com vocês numa live nossa, né? Mas hoje eu resolvi colocar algumas imagens para vocês aqui, colocar uns negócios bacanas para a gente poder entender um pouco mais sobre a história do surgimento aí da civilização indiana, uma civilização tão antiga, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando no capítulo 7, né? Os rios e as sociedades agrícolas. Falamos da China, já falamos da Índia também, e essa aula vai ser um complemento, então, para que o estudo de vocês fique íntegro, fique pleno aí e que não tenhamos nenhuma dúvida, tá bom? Sobre esta parte, né? Porque o estudo do surgimento das civilizações, sobretudo, né, as civilizações que surgiram às margens dos rios, é muito importante nós conhecermos isto, tá? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Espero que vocês gostem da aula hoje. Olha só. Esta é a Índia, tá? O surgimento da Índia, como eu falei com vocês, também se deu pela atividade agrícola praticada próximo aos rios. A Índia, pessoal, né, só lembrar aqui, é um país localizado no continente asiático também, fica próximo da China, que nós já estudamos, e a Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Tá? Lá na Índia nós temos 1,353 bilhões de pessoas. Depois da China, né? A China é o país mais populoso, depois nós temos a Índia, tá? É muita gente e um país cheio de diversidades, com grandes variedades de crença, de cores. A Índia é muito legal, vai ser um lugar que eu também pretendo visitar um dia. Se eu conseguir aposentar, quem sabe eu vá visitar a Índia, né? Olha só, deve ser muito legal lá. Vocês vão ver. Pessoal, então, assim como em outras sociedades, né? E nós já estudamos algumas, já falamos um pouquinho sobre a Índia, né? Os indianos também surgiram e também aproveitaram as cheias dos rios para desenvolver a sua agricultura, tá? Por causa das terras férteis próximas aos rios, né, eles conseguiam desenvolver aí diversas práticas agrícolas e daí surgiram também o que nós chamamos de diversas cidades agrícolas. Tá ok? Então, principalmente aqui, ó, nas margens do rio Ganges, tá? Aqui onde ele deságua na Baía de Bengala e próximo ao rio Indo. Tá bom? Então, a civilização indiana, ela vai surgir a partir da margem, principalmente as margens férteis desses dois rios, tá? O rio Ganges e o rio Indo. Não pode esquecer disso, tá? E a partir da ocupação dessas margens aí, nós vamos ter o desenvolvimento de algumas cidades, tá? E cidades aí indianas com um nível elevado de infraestrutura, um nível elevado de tecnologia, tá? Como eu posso citar, por exemplo, por volta de 5.000 anos atrás surgiram dois grandes centros urbanos próximos a as margens desses rios, que foi a cidade de Harappa, a sociedade arapiana, né? E a cidade de Mohenjo-Daro. Essas duas cidades muito legais que eu vou mostrar para vocês na sequência aqui já. Tá bom? Quer ver? Eu vou mostrar agora para vocês aqui, inclusive, umas imagens aqui. Olha só, o sítio arqueológico dessas cidades, né? A cidade de Harappa e Mohenjo-Daro. Nome difícil de dizer, né? Essas cidades, elas eram muito bem planejadas, percebam aí, né? Elas eram planejadas e divididas em duas partes, essas cidades. Como que acontecia? Havia
né, a parte baixa da cidade, eles falavam cidade baixa, né, e a parte baixa da cidade, as ruas, elas tinham um traçado retangular, era toda retangular assim, sabe? E nessa parte tinha as casas que eles construíam com tijolo de barro, tá? E onde ficavam os banheiros públicos, tá? O sistema de esgoto, essa era a parte de baixo da cidade. Tá? E onde vivia, obviamente, a maioria da população. E existia a parte alta, a cidade alta também, nessas duas cidades agrícolas, vamos dizer assim, né, que era, dessa vez ela já era construída com tijolos mais modernos, onde ficava o centro administrativo da cidade, onde ficava a parte, né, o centro religioso da cidade, onde ficava as muralhas que protegiam a cidade, né, as fortificações com sistemas de defesa. Então eram cidades muito organizadas que existiram, que surgiram aí às margens do rio Ganges e do rio Indo, tá bom? E eu posso citar também que na Índia, né, há mais ou menos 4.000 anos, né, aproximadamente, uns povos que vieram da Europa começaram a descer o rio Indo e o rio Ganges e ocupar as margens desses rios, né? São os chamados arianos. Tá? Então eles desceram, né, o rio Indo e o rio Ganges e ocuparam toda a parte norte. Aí, né? Aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu voltar o mapa. Eles ocuparam toda essa parte norte do que nós chamamos aqui da Índia. Tá? E nessa região eles desenvolveram pequenos reinos e esses reinos desenvolveram para grandes impérios no futuro, tá? E sobre o domínio desses povos arianos que vieram aí da Europa, tá? Da Europa Oriental, tá bom? E sobre o domínio desses povos arianos que vieram habitar, né? As margens do rio Ganges e do rio Indo, né? Que foram criadas as famosas rotas comerciais que levavam os produtos da Índia para o Ocidente. Tá? A Índia era muito conhecida pelas suas especiarias, tá? E foram esses povos que começaram a desenvolver, levar essas rotas, esses produtos, né, esse tipo de comércio para a Europa, para o Ocidente, para outros locais do mundo. Tá? As famosas especiarias, o marfim, pérola, algodão. As especiarias são os temperos, né, tão cobiçados na Europa, né, com que fez... aí depois nós vamos contar um pouco mais sobre isso em outra parte da história, tá? Então, e esses arianos, deixa eu voltar lá na imagem da cidade, deixa ela aí. E esses arianos, pessoal, eles eram um povo que nós chamamos de politeístas, tá? Povo politeísta, né, são aqueles povos que cultivam não só Deus, eles cultivam vários deuses, eles têm várias divindades, tá bom? E essas divindades deles, elas são relacionadas a forças, a elementos da natureza. E olha que interessante, a mistura desse povo ariano com essas várias divindades que eles tinham, né? Junto com já as crenças que aquelas pessoas que já viviam às margens desses rios tinham, né, que habitavam lá a cidade de Arapa, por exemplo, de Mohenjo-Daro, que eu falei com vocês, deu origem a uma das religiões mais interessantes que nós temos para estudar, que é o hinduísmo, que eu já vou falar com vocês, tá bom? Sobre ela. E olha só, então só, né, assim eu posso confirmar, né, eu posso afirmar para você que a cultura dos povos aí, né, que habitavam o rio Ganges, o rio Indo, ela foi misturando com essa cultura dos povos arianos, né, que criaram as rotas comerciais na Índia, né, e por esse motivo a cultura indiana ela apresenta uma grande variedade de prática e de crenças, né, e nós temos aí uma das religiões mais interessantes do mundo, que é o hinduísmo, tá?
Aí eu vou passar para vocês agora mais uma imagem. Olha que legal isso aí. O hinduísmo, ele também é conhecido como brahmanismo, né? Por que ela chama dessa forma? Porque a divindade principal dessa religião é chamada de Brahma. Tá? É o Deus supremo do hinduísmo, chama-se Brahma. Que é esse que você está vendo aí a foto. Tem 3 cabeças. Tá? E o legal dessa religião é que os ensinamentos delas, né, os ensinamentos de tudo relacionado a essa religião, elas formam o que eles chamam de Vedas. Tá? É um conjunto de hinos e preces que durante milênios, durante muitos anos, foi transmitido oralmente para as pessoas. Era transmitido boca a boca os ensinamentos desta religião. Tá? E apenas 2.200 anos atrás, em pouco tempo, né, vamos dizer assim, sendo um pouco irônico, que eles organizaram esses ensinamentos em 4 livros. Tá? E o hinduísmo é uma das maiores religiões que nós temos aí no planeta. Tá? Especula-se que tem mais de 1 bilhão de adeptos nesta religião. E eu coloquei essa imagem aí, porque olha que legal. Na Índia Antiga, hoje tem um pouco, mas é bem menos, mas na Índia Antiga, né, os hindus, né, aqueles que praticam o hinduísmo, eles acreditavam que a comunidade ela deveria ser organizada em um sistema chamado castas. O que é isso? Os grupos, as pessoas eram estabelecidos pelos próprios deuses e era determinado isso desde o seu nascimento. Então, dependendo aí de que família que você pertencia, né, que você nascesse, você iria pertencer a uma determinada casta na sociedade. Tá? E cada casta ela tinha sua responsabilidade e os seus privilégios. Tá? Percebam aí as castas que existam nessa imagem. Olha, então eles falam aqui, ó, da cabeça do deus Brahma teriam nascido os Brahmanis, e eles eram sacerdotes na sociedade indiana. Né? Então eles eram a casta dominante, a casta mais alta, porque eles vieram da cabeça do deus Brahma. Né? Uma parte muito importante. Dos braços teriam surgido kshatriyas, que eram os guerreiros, né? Aqueles que serviam o exército, né? As pessoas que guerreavam na Índia, diz que elas pertenciam à casta dos kshatriyas. Lá das coxas, né, do deus Brahma teriam surgido os vishas, né, que eram os comerciantes, artesãos e agricultores. E dos pés teriam nascido os sudras, né, os trabalhadores braçais e servos. Só que também na sociedade indiana existia aí algumas pessoas, e existe até hoje, né, os indivíduos que não pertenciam a nenhuma das castas, ou seja, não pertenciam a nenhuma dessas 4 castas que eu mostrei para vocês. E essas pessoas elas eram consideradas, né, elas eram chamadas de Dalits ou intocáveis, porque eles não tinham quaisquer direitos, né? Eles não tinham direito a nada na sociedade indiana e eles eram obrigados a servir essas outras castas aí. Então, por exemplo, todos os serviços que eram considerados impuros para as outras castas eram os Dalits, né? Os intocáveis que deviam fazer. Limpar esgoto, por exemplo, esse tipo de coisa, sabe? Tudo que é impuro, é considerado impuro na sociedade, era destinado aos Dalits, tá bom? Os intocáveis, e eles tinham que servir às demais castas, tá? Ainda hoje, pessoal, né, isso eu falei da Índia Antiga, ainda hoje há resquício, há ainda na sociedade indiana um pouco desse sistema de castas. Ele foi proibido na Constituição, né, indiana, mas é um elemento cultural e é muito difícil você eliminar um elemento cultural da sociedade. Então, ainda hoje, o sistema de castas, mesmo que seja proibido, ele existe na Índia. Ele é muito combatido, claro, por organizações, né, que defendem aí a igualdade social, o fim do preconceito de castas, mas ainda assim
ele existe e muito na Índia, tá? Principalmente nas partes mais rurais do país indiano. E aí você pode falar, professor, mas por exemplo, é só alguém que é intocável, né? Que não pertence a uma caça, um Dalit, e se ele casar com uma outra pessoa, né? Não pode. Né? Uma casta, por exemplo, essa pessoa aqui, um Brahmani, não pode casar com um Kshatriya, por exemplo. Você não pode misturar as castas e tudo. Olha como que um elemento cultural é tão interessante, né, para a formação de uma sociedade. E formação da sociedade é essa, né, que você já sabe, ela surgiu aí às margens, claro, do rio Indo e do rio Ganges, principalmente do rio Ganges, tá? Que é um rio considerado sagrado. O rio Ganges é considerado uma deusa para o hinduísmo, porque desde a antiguidade os indianos eles já consideram os rios sagrados, né? Porque eles perceberam a grande importância dos rios para os seres humanos, tá? E é por esse motivo que os indianos, principalmente os hindus, eles cultuam o rio Ganges como uma deusa, Magandi. Vocês vão ver um pouquinho que eu vou mostrar para vocês, tá? E eles vão realizar nesses dias mais diversas atividades, né? Diversos rituais, eles fazem tipo umas oferendas à deusa, tá? Eles se banham nessas águas pelo menos uma vez por dia para poder limpar as impurezas, tá? E mesmo apesar de toda a importância religiosa desses rios para a Índia, né? E dele ser fonte de água para muitas pessoas, milhões, bilhões de pessoas, né? Falei com vocês que a Índia tem 1.353 bilhões de habitantes, né? O rio Ganges sofre com muita poluição, tá? Muita contaminação de água. Ele sofre efeitos aí de hoje do aquecimento global, principalmente na sua nascente, porque o rio Ganges ele nasce numa geleira, vou mostrar para vocês. Esse rio ele recebe muito esgoto sem tratar, muito lixo é jogado nele. E em grande parte desse rio as águas chegam a ficar até cinzas, até vermelhas, de tanta poluição, de tanto lixo que tem nele, tá? Então olha que legal, vamos ver aqui comigo, vamos acompanhar aqui, ó, mais uma jornada da vida, vamos ver um pouquinho sobre o rio Ganges. Espero que vocês gostem. Tá na hora de viajar por um dos países mais deslumbrantes do mundo, uma jornada de descobertas com imagens preciosas. Os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero desembarcaram na Índia para percorrer o majestoso rio Ganges, que é sagrado para os indianos. Na primeira etapa dessa aventura, a equipe fez uma expedição pelo Himalaia até a nascente do Ganges, a 4.000 metros de altitude. Um lugar onde os sinais do aquecimento global são cada vez mais evidentes. É lá que começa a nova temporada da fantástica Jornada da Vida. Espero que vocês gostem. É só um pedacinho. Uma deusa que vive entre nós. Está presente nas primeiras preces da manhã. Recebe os peregrinos. Inspira os rituais de 1 bilhão de fiéis. Espalha a fertilidade nos campos. Acolhe as cinzas dos mortos. E todas as cores da celebração da vida. Maganga, Mãe Ganges, uma deusa em forma de rio. A Jornada da Vida, Rio Ganges. Norte da Índia. Estamos aos pés do Himalaia. Aqui começam a subir
as montanhas mais altas do planeta. Centenas de gerações moldaram a paisagem para cultivar nas encostas íngremes. Por todo lado corre água, alimentando o Bhagirathi, o principal rio que forma o poderoso Ganges. Conforme ganhamos altitude, as vilinhas dividem espaço com imensos pinheiros e cedros do Himalaia. São só 200 quilômetros, mas levamos 2 dias para chegar ao fim da estrada. Gangotri, uma vila sagrada a 3.000 metros de altitude. Nesse começo de primavera, está cheia de peregrinos. Eles tocam o sino como quem avisa a chegada. É um pedido de licença para entrar na área do templo da Mãe Ganges. As cúpulas parecem imitar as formas das montanhas. Não há cerimônias lá dentro. O ritual aqui se resume a ver a imagem. As orações acontecem diante da própria deusa viva. Daqui seguiremos a pé em busca da fonte do rio Ganges. Mas antes de partir, encontramos quem conhece essas montanhas intimamente. Swami Sundaranand, 93 anos. Mestre de yoga, monge, fotógrafo, montanhista. Comprei minha primeira câmera em 1956. Custou apenas 25 rúpias. Com essa câmera, o Swami registrou 6 décadas de mudanças climáticas, principalmente na geleira de Gangotri, onde nasce o Ganges. A primeira vez que eu vi foi em 1948. A distância daqui até a geleira era de 12 quilômetros. Agora aumentou para 19. Está indo para trás. A altura da geleira também diminuiu. Então está retrocedendo e ficando mais fina? Sim, agora só se vê terra. O velho sábio, que nunca discutiu mudanças climáticas com cientistas, descreve o que mudou nas montanhas. Verões mais quentes, chuva fora de hora, pouca neve. Está derretendo muito. A natureza nos ensina muito em silêncio. Esperando perceber esses ensinamentos silenciosos, partimos na manhã seguinte. Serão 5 dias, 70 quilômetros dentro do Parque Nacional. A caminhada é lenta para dar tempo de nos adaptarmos ao ar rarefeito. Só daqui a 2 dias encontraremos a nascente do Ganges, a 4.000 metros de altitude. E vamos ainda mais alto, até os 4.500 metros, para Tapovan, entre as montanhas consideradas a morada dos deuses. A trilha segue o curso do rio Bhagirathi. No primeiro dia ainda temos a companhia das árvores. Nessa altitude, elas crescem lentamente. Levam séculos para ficar desse tamanho. Acostumados com o ar rarefeito, os carregadores que apoiam a nossa expedição andam rápido. O sol esquenta. O degelo acelera. A água congelada no solo também derrete, criando cachoeiras que parecem sair do nada.
Neste acampamento, passamos a primeira noite já avistando o nosso destino. Acima dos 3.500 metros, as árvores desaparecem. A vegetação aqui é de arbustos que vão ficando cada vez menores. Um grupo de carneiros azuis do Himalaia. No terreno pedregoso, eles quase desaparecem na paisagem. Uma camuflagem para se proteger de predadores enquanto se deslocam em busca de alimentos. Um altar a céu aberto marca o local onde chegava a geleira até o começo deste século. Olha o aquecimento global. Ainda é um lugar de orações. E onde os sadhus, religiosos que renunciam aos bens materiais e passam a viver nas florestas ou cavernas das montanhas, vêm buscar a água sagrada para os rituais. Um deslizamento bloqueou a trilha a partir daqui e aonde acampamos mais uma noite. Começamos o dia com a travessia numa cestinha. Sentadinha aqui. Somos 3 passageiros e muita bagagem. O rio ainda não está cheio. Isso só daqui a 3 meses, no alto verão. O nosso companheiro de travessia é um sadhu em peregrinação. No meio do rio acaba a ajuda da gravidade. Agora dependemos de muitas mãos para nos puxar até a margem. Definitivamente esse é o meio de transporte que eu nunca pensei que eu ia pegar na vida. Daqui seguimos por um campo de pedras. Há poucos anos, essas pedras brancas estavam embaixo da geleira. Derreteu tudo. Logo, o terreno está cheio de blocos de granito que deslizaram da montanha. Quem vence o trajeto é premiado com a visão. O rio Ganges saindo de dentro da geleira. É preciso prestar atenção para ver que é gelo e não rocha, de tão escura que ela está, com poeira e pedras. Essa água derreteu sobre a geleira, penetrou pelas fendas e emerge, gelada e cheia de sedimentos acumulados por milênios. Os indianos chamam a nascente de Gomukh, a boca da vaca. Outra referência religiosa, já que a vaca também é sagrada para os hindus. A mitologia indiana diz que aqui a deusa Ganges desceu dos céus para correr na terra. E que tocar essas águas limpa os pecados de uma vida inteira. E aqui o Ganges começa a sua jornada em direção à Baía de Bengala. Uma jornada como nenhuma outra. Uma divindade em forma líquida, que não só alimenta o seu povo, espalhando fertilidade, como também alimenta o espírito. A mãe Ganges, que está presente na vida e na morte. Mas a própria geleira que alimenta o rio está ameaçada. Conforme ela derrete e deixa a terra exposta, as barrancas vão colapsando para cima dela. As rochas escuras absorvem mais o calor do sol, acelerando ainda mais o derretimento. A geleira agora parece um rio seco que lentamente se desloca, 30 quilômetros pelo vale. Ela ainda tem pontos com mais de 500 metros de altura de gelo. Mas essas margens secas mostram que ela perdeu muito volume. Está centenas de metros mais baixa.
É por onde já foi a encosta da geleira que agora vamos subir. Completar o caminho dos peregrinos se revela uma prova duríssima. Avançar por grandes pedras soltas. O caminho agora é uma cachoeira. A gente desaparece na imensidão dessa queda d'água quase vertical. São 3 horas para apenas 1 quilômetro de distância em que ganhamos 500 metros de altitude. E finalmente estamos em Tapovan. Nesse pequeno platô, o riozinho que forma a cachoeira corre manso. Uma cabana de pedras é o monastério dos Monibabas, monges que fazem voto de silêncio e passam anos aqui meditando. O chamado para as orações do fim do dia. Somos convidados a participar. Em absoluto silêncio, preces e bênçãos são compartilhadas. Assim, viajantes e peregrinos, terminamos o dia. Amanhecemos cercados de montanhas com quase 7.000 metros de altitude. E não é à toa que os indianos consideram este lugar a morada dos deuses. Desde a antiguidade, eles compreenderam que é dessas montanhas que escorrega o gelo, que forma o glaciar, que por sua vez dá origem ao rio Ganges. Só que nem mesmo os lugares sagrados estão a salvo dos efeitos brutais das mudanças climáticas. Os Himalaias já perderam 15% do seu gelo desde os anos 70. E devem perder mais 30% até o fim do século, mesmo que o planeta esquente só 1,5 graus. Se esquentar mais, o Himalaia pode perder até 2/3 de todo o gelo e comprometer o abastecimento de água para 2 bilhões de pessoas na Ásia. Nos despedimos da paisagem que talvez outras gerações não vejam assim. Semana que vem, Rishikesh, a cidade da yoga. Os líderes religiosos que lutam para limpar o rio sagrado. E o rio que só foi preservado por causa de uma maldição. E o podcast... Então, pessoal, tá vendo quantas histórias nós temos aí, quantas imagens, quanta coisa legal sobre, né, o desenvolvimento de uma civilização às margens de um rio. Né? Espero que vocês tenham gostado, então, e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau para vocês!